Ministério das Tribos de Israel, em nome do Senhor dos Exércitos, mais uma vez trazer a palavra do coração de Deus para nossas vidas. E a palavra do Senhor nessa noite para nossas vidas está no livro de Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 16, que diz assim a palavra do Senhor. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Mas se sois guardados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é a caridade, a alegria, a paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Se vivermos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos e vanglórias, irritando uns aos outros, invejando uns aos outros. Amém? Glorificado e exaltado seja o nome santo do Senhor, porque o Senhor é bom e a misericórdia dele dura para todo sempre. E nós podemos ouvir aqui agora, conhecer mais um pouco sobre as obras da carne, sobre as obras do Espírito, sobre os frutos da carne e os frutos do Espírito. E nós podemos nesses versículos entender e perceber que nós poderemos herdar o reino dos céus ou não. Se a gente viver segundo a vontade da carne, no pecado, na desobediência, como foi dito aqui nesse momento, nós não herdaremos o reino do céu, mas aquele que buscar viver o fruto do Espírito, esse sim herdará o reino do céu. Como está a sua vida, como está seus comportamentos, seu sentimento, como você tem vivido na obra da carne, na obra do Espírito, procurando satisfazer o desejo simplesmente do seu coração, ou você tem procurado agradar a Deus? Eu quero dizer para você que você pode encontrar alegria, felicidade, tranquilidade e paz em Deus. Talvez a sua vida as coisas não estão dando certo, se você está passando por problemas, por dificuldades. Eu quero aconselhar você nesse momento a buscar viver as coisas do Espírito, porque você vivendo o que é do Espírito, você vai com certeza obter os frutos do Espírito. Que aquele que obedece ao Senhor Deus e faz a vontade dele, ele planta boas sementes. E se ele planta as boas sementes, com certeza ele vai colher também boas sementes. E o que você quer colher? Os bons frutos ou os maus frutos, os frutos ruins? Para onde você quer ir? Para o céu, na hora que Jesus voltar? Você quer que ele olhe para você e diga: vem comigo, tenho me agradado de ti? Ou aparta-te de mim, porque não vos conheço? Porque essa palavra que nós lemos aqui nesse momento está falando sobre obras da carne, obras que desagradam a Deus e que agradam o homem, e obras que agradam a Deus. E nós precisamos escolher aquilo que vem do Espírito Santo, os frutos dele, porque nós somos herdeiros de Deus, co-herdeiros de nosso Senhor Jesus Cristo. Os dias estão se passando, a palavra do Senhor diz que Jesus vem e que não sabemos o dia nem a hora, pode ser a qualquer instante. Então, se porventura você tem vivido as obras da carne, passe a viver agora a obra do Espírito, se arrependa, peça perdão a Deus, peça perdão a Ele pelos pecados conscientes e inconscientes, peça a Deus para limpar o seu consciente e seu subconsciente, diga para Ele que você quer ter o fruto da salvação, que você não quer mais viver no pecado e ter fruto da condenação, mas que na volta do nosso Senhor Jesus Cristo você quer ir para o céu. Diga para Ele que você quer o fruto de arrependimento, que você quer as obras de arrependimento. E pode ter certeza que a palavra do Senhor nos ensina e nos garante que quando a gente se arrepende, confessa para o Senhor e deixa os pecados, a gente alcança dele a misericórdia. E a misericórdia do Senhor é o perdão. A misericórdia do Senhor é a salvação. Então ainda dá tempo. Talvez você diga assim: eu pequei tanto, a carne está tão ferida, suja, impura, machucada. Talvez você diga que já cheira mal as narinas do Senhor, tanto pecado. Mas para Deus não existe quantidade nem qualidade de pecado, tudo é pecado. Para Deus não tem pecadinho nem pecadão. Mas quando você se arrepende, pode ter certeza que a misericórdia de Deus virá sobre você.
a oração do justo vale muito em seus efeitos. E é por isso que eu quero que você ore comigo nesse momento. Não se preocupe se você acabou de pecar, se ainda nesse momento, antes de você abrir esse vídeo, você estava em pecado, estava nas obras da carne. Mas o mais importante é que você ouça e que você entenda que viver na obra da carne, você machuca e fere a si mesmo. Mas também você machuca e fere o coração de Deus. E o Senhor é tão misericordioso, tão cheio de amor. Ele te ama tanto que Ele trouxe essa palavra nesse momento. Você abriu esse vídeo e você está ouvindo o próprio Jesus falar através da palavra dele, que tem as obras do Espírito e as obras da carne. E aquele que viver as obras da carne será condenação. Mas aquele que escolher e viver o fruto do Espírito, esse sim alcançará a salvação. Ore comigo se arrependendo. Ore comigo dizendo: Senhor, eu não quero mais pecado, prostituição, adultério, porfias, emulações. Não quero mais idolatrias, não quero mais invejas, não quero contendas. Diga para o Senhor: Deus, não quero mais cobiçar, não quero vanglórias. Diga aqui para Ele, para Deus agora, que você quer santidade, que você quer ser limpo, purificado, que você precisa limpar suas vestes, que você precisa estar preparado para a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Que esse vídeo, essa palavra, venha hoje te preparar para a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Confesse para Deus os seus pecados nesse momento. Ore comigo e receba a misericórdia do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E fique leve, seja alegre, seja saudável, seja feliz. Talvez as situações tão difíceis que você está passando é por isso. É porque você está em desobediência, você não conseguiu ainda viver pelo Espírito, mas está vivendo pela carne. Mas que a partir desse vídeo eu creio que você vai orar e que a mudança e a transformação vai acontecer na sua vida e você vai glorificar e exaltar o nome santo do Senhor. Oremos ao Senhor Deus. Ore comigo assim. Soberano Deus, eterno Pai, Deus amado, Deus querido, Deus de amor, Deus de graça. Conte para o Senhor Deus nesse momento. Eu diga: Pai, antes mesmo de abrir esse vídeo, Senhor, eu estava em pecado. Eu tive pensamentos pecaminosos, atos, comportamentos, Pai, que desagradam ao Senhor. Mas também, Senhor, eu entendo que para ir para o céu eu preciso viver não mais as obras, a vontade da minha carne, mas eu preciso viver a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Diga para o Senhor Jesus, conte para eles: Senhor, eu pequei nisso, pequei assim, desse jeito, mas agora eu decido, eu escolho querer agradar o Senhor, eu escolho me arrepender. Estou aqui nesse momento, Deus Pai Todo-Poderoso, diga para o Senhor Jesus, confessando os meus pecados. Porque a palavra do Senhor diz que se eu confessar os meus pecados, alcança do Senhor misericórdia. Então eu te peço perdão. Peça perdão nesse momento comigo. Tenha coragem. Deixa o Senhor Jesus te limpar. Diga: eu me arrependo. Eu te peço perdão, nosso Senhor Jesus Cristo, pelos meus erros, conscientes e inconscientes. Firme meus pés na rocha, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Peça a Deus. Diga: firma, Senhor, meus pés. Firma, Senhor, para que eu não possa mais deslizar para a direita nem para a esquerda, mas seguir João 14,6, que é a verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Diga para o Senhor Jesus: Jesus, socorro, Jesus, me ajude. Jesus, chegue aqui, porque eu quero ser limpo. Eu quero os frutos da salvação. E deixo aqui agora diante do Senhor todos os pecados, todos os frutos da condenação. Amém? Confie, creia que o Senhor Jesus ouviu a tua oração, que Ele te perdoou sim, que Ele viu o teu coração quebrantado, a tua oração pedindo misericórdia e graça. E o Senhor, Ele sonda e conhece os nossos corações. Ele sabe da tua sinceridade. E pode ter certeza que o Senhor Jesus, Ele é perdoador. Ele morreu na cruz, verteu sangue na cruz, para que houvesse direito eu e você nos arrependermos. Então, agradeça ao Senhor, diga: obrigado, Pai, por ter recebido a minha oração. E a partir de agora, viva a obra de arrependimento. Se comporte de maneira como se Jesus fosse voltar a qualquer instante. Se comporte sendo imitador do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Sinta-se abraçado pelo Ministério 12 Tribos de Israel, em nome do Senhor dos Exércitos. Por mim, pastora Ana Menezes, por Deus Pai Todo-Poderoso. Uma excelente madrugada, um excelente dia. Nova vida com Cristo. Deus te abençoe.